nós já tivemos uma aula sobre algumas noções de custos, alguns conceitos fundamentais, também sobre algumas classificações, né? Hoje a gente retoma esse assunto e enfocando aqui alguns sistemas de custeio, basicamente o custeio variável. Então, só para a gente retomar, a gente já tinha falado que custear nada mais é do que uma forma de apropriar custos, que a gente até chegou a falar de objetos de custos, que aqui no nosso curso a gente sempre consideraria como objetos de custos os produtos, né? E então aqui que a gente vai ver esses sistemas, né, nada mais são do que formas de se atribuir os custos da empresa a esses produtos, né? Para a gente saber qual que é o custo de um determinado produto. Existem várias formas de se fazer isso. A gente comentou por alto algumas delas, né? Então, o custeio por absorção, que é quando os custos fixos também são considerados em cada produto, o custeio variável, que a gente vai ver em um instante em mais detalhes, o ABC, Activity Based Cost, né? Que é um custeio baseado em atividades, o RKW, que é um sistema alemão, e mais alguns que não estão elencados aqui, mas hoje o nosso foco é o custeio variável. Então vamos ver algumas características, né, desse sistema. Como o próprio nome já diz, né, nesse sistema somente os custos variáveis, a gente já fez essa diferenciação entre custos fixos e custos variáveis na aula anterior sobre custos, né, falando da produção. Os que variam conforme a produção aumenta ou diminui são os custos variáveis. Aqueles que não sofrem essa influência do volume produzido são os custos fixos, né? Então, nesse sistema de custeio variável, apenas esse tipo de custo é que é alocado aos produtos, diferentemente do custeio por absorção, que é um outro sistema em que os custos fixos também são considerados. Aqui não, os custos fixos não vão ser atribuídos aos produtos, eles vão direto para o resultado, né, para a demonstração de resultado, a gente diz. E aí, como uma consequência disso, nos estoques que estão registrados no balanço da empresa, vão estar somente os custos variáveis, vai estar esse valor lá registrado no ativo. Vamos exemplificar aqui com números e tratar também agora na sequência da margem de contribuição, né? Mais um conceito aqui, começando pela margem de contribuição unitária, né, ou a margem de contribuição por unidade. Nada mais é a margem de contribuição que a diferença de valor aqui entre o preço de venda e o custo variável. Então, se do preço de venda de um produto eu subtrair o seu custo variável, eu chego na margem de contribuição, né? Se é por uma unidade, na margem de contribuição unitária. Então, margem de contribuição é o que, de fato, cada produto contribui com o resultado da empresa, né? Então, vamos fazer aqui um exemplo numérico. Imaginando que essa nossa empresa aqui é uma papelaria, e então ela está analisando esse produto aqui, o caderno, né? Então, qual que é a margem de contribuição unitária do caderno? Se ela vende esse caderno por R$ 20 para os clientes e ela compra esse caderno aqui do fornecedor por R$ 11, basta fazer a diferença, né? Então, R$ 20 de venda menos R$ 11 do custo variável, eu vou chegar num valor de margem de contribuição unitária de R$ 9, né? É com esse valor que cada produto, cada unidade de produto efetivamente contribui com o resultado da empresa. Vale ressaltar aqui que margem de contribuição é um conceito diferente de lucro ou de prejuízo, né? Margem de contribuição não quer dizer lucro, tá? Porque além dos custos variáveis, a empresa continua tendo que arcar com os custos fixos, né? Então, antes de considerar esses custos, a gente ainda não chegou no resultado final. Não sabe se tivemos lucro ou prejuízo aqui no período que a gente está analisando.
Com base na margem de contribuição unitária, ou seja, para cada unidade de produto, eu consigo calcular a margem de contribuição total. Então, vamos ver aqui. A margem de contribuição total, ela parte da margem de contribuição unitária, que no caso aqui que a gente tinha calculado era R$ 9,00, né, por caderno, a margem de contribuição. E esse valor a gente faz a multiplicação pelo total que foi vendido, né, pela quantidade que foi vendida no período que a gente está analisando, né, num mês, por exemplo, né. Então, se a margem de contribuição unitária for multiplicada pela quantidade vendida, eu tenho a margem de contribuição total. Vamos fazer esse exemplo aqui para o caso que a gente está analisando aqui dos cadernos. Então, partindo de uma margem de contribuição unitária de R$ 9,00, né, de cada unidade de caderno, considerando que eu vendi 100 unidades de caderno nesse mês, multiplicando um valor pelo outro, eu vou chegar numa margem de contribuição total de R$ 900 nesse período, tá? Mas a gente comentou que, além dos custos variáveis, né, que a gente já deduziu aqui, a empresa tem também custos fixos, né, de conta de luz, internet, aluguel, outros custos, né, que ela tenha no mês. Então, partindo agora da margem de contribuição total que a gente acabou de calcular, desses R$ 900 aqui no caso dos cadernos, né, considerando a quantidade que a gente já vendeu, se eu retirar desse valor os custos fixos, aí sim eu chego no resultado final, né, desse período aqui, que se positivo é lucro, se negativo é prejuízo, né? Então, aplicando os números aqui para esse nosso exemplo, para nossa margem de contribuição total aqui com os cadernos de R$ 900, se eu excluir custos fixos que, digamos aqui no mês, o somatório deu de R$ 600, 900 menos R$ 600, eu vou chegar aí sim no resultado da empresa, nesse caso aqui positivo, né? Um lucro então de R$ 300.